Salve, salve Instagram! Muito boa noite. Estamos aqui para a realização dessa apresentação filosófico, prático, teórico, metaverso tântrico para você que vive na internet e gostaria de sair do remoer o sofrimento, ficar remoendo frustrações, angústias, mágoas, você ficar depositando sobre as pessoas o que deveria ser da sua responsabilidade. Então é sobre isso, muito resumidamente, essa aula 1 do Metaverso Tântrico. E o Metaverso Tântrico em si, muito resumidamente, tem a ver com isso. Tomar consciência das limitações, isso é libertador, para tomar também responsabilidade para fazer as coisas mudarem, tomando consciência. O que na minha vida poderia ser mudado nesse instante, hoje, agora? O que está viável para mim poder fazer? E muito, muito grato pela presença de quem prestigia aí minhas aulas, de quem tá nessas trocas aí comigo, sempre são muito nutritivas. Eu tô aqui com a Samadhi, que é uma maga bruxesca, super terapeuta, e ela veio com essa energia pra gente ancorar bastante, né, essas bruxarias mesmo, como essência aí para esse evento, né? Então, além disso, a gente está gravando o meu curso, que é o Maituna Experience, né, que eu já dei em forma de retiro presencial. E eu sempre dei desde 2020 eu comecei a dar o curso online, que depois ele ficou incrementado e se transformou em formação Tantra Yoga da Caxemira. Já teve aí umas 7, 8 turmas, e em nenhuma turma eu ensinei uma das práticas. Nenhuma das turmas eu ensinei a prática da massagem caxemiriana. Então sempre ficou essa demanda da galera que fez o curso, mas que, né, eu me negava a fazer de forma não presencial, né? Eu vi aí que através do digital a gente pode ter realmente uma conexão muito profunda, e um dos livros aí que faz parte, né, da minha biblioteca de estudos aí, que eu já estudei ao longo do tempo, fala que Shiva se apresenta de diversas formas. Então, o meio digital é uma dessas formas. Tudo dentro do shivaísmo, né, tudo é Shiva. Dentro do shaktismo, tudo é Kali e a Mãe Cósmica. Então, mesmo um ponto de vista levemente diferente, qualquer um dos dois vai estar com o outro, né? Kali, ela está montada ali sobre o Shiva, ele está sob os pés de Kali, depois deles terem dançado o Tandava no campo de batalha. E dentro dessa versão do Shaktismo, que cultua o poder do feminino através vendo tudo como sendo o corpo da deusa, essa visão vai ter a imagem do Shiva. Deixa eu só ligar isso aqui, um momentinho. Então, essa aula 1 do Metaverso Tântrico, a gente vai, agora sim, preparei aqui um círculo, né? E vou convidar vocês para, durante esses 3 dias, essas 3 noites, vocês adentrarem esse círculo.
toda ritualística, como eu escrevi numa das minhas publicações, explicando um pouco mais sobre o metaverso tântrico, toda ritualística, a gente aprende visualizações, talvez você já conheça algumas. Então a gente aprende essas visualizações e depois põe elas em prática de forma espontânea, de acordo com o que você está vivendo na sua vida e de acordo com o que você detecta como necessário ser trabalhado, né? Então você ganha como um arsenal mesmo de práticas, né? E a partir daí você tem, né, a massagem, você tem a prática do Tandava, você tem a prática de visualizações, a prática da massagem. A gente estava fazendo uma troca agora mesmo, eu e a Samadhi. É uma experiência bastante poderosa, né, de fazer essa fluidez no corpo de outra pessoa. E também, né, trazendo essa desmistificação em relação a esse potencial do toque sagrado dentro do Tantra, que ele não necessariamente ele precisa ter um cunho sexual, né? Então, você está ali num relacional com outra pessoa, tendo uma intenção, a não volição, né? Então, quando a gente põe assim a falta de volição, né, você se isenta do que você quer, né, ou do que você acha que quer. Quando a gente se põe nesse lugar, isso é muito poderoso para quem você está tocando. Por quê? Porque normalmente o toque está associado a uma intenção, né? As pessoas têm uma intenção, têm um desejo por trás. Então as pessoas se fecham os seus corpos, porque a gente está sempre procurando se defender. O que será que a outra pessoa está querendo comigo, né? Será que eu estou afim desse toque, dessa interação, né? Então, por exemplo, a gente vai praticar o Tandava, né? A prática base. Essa prática a gente vai soltar o corpo de tal forma que você vai abandonando o corpo a um estado de não volição, certo? Você estando nessa não volição, já estou dando um conteúdo aqui bastante profundo, mas que faz parte do todo, você vai trazer isso também para a massagem, né? Então é muito, muito rico, porque daí você não tem algo padronizado, né? Oi! Você não tem algo padronizado. É o que vai se apresentar no momento, né? Então eu vou convidar vocês para entrar nesse círculo mágico e eu vou falar mais sobre isso. Tem ali o botãozinho do aviãozinho. Se você acha que esse conteúdo que é muito bom possa ajudar outras pessoas que têm questões em relação a travas no corpo, que queiram entender mais como conhecer o potencial magístico do corpo, o potencial alquímico que nós temos no corpo, então envie essa live para essa pessoa, ou, né, convido vocês agora para adentrar esse círculo. Vamos lá. Então, espero que o som esteja passando aí para vocês. Eu vou me colocar aqui. Samadhi, você quer também adentrar o círculo? Seja muito bem-vinda. Então, hoje vai ter a participação aqui da Samadhi. Se ponha como você quiser, Samadhi. Se quiser ficar mais de frente para a galera. Como você sentir, porque a gente não vai fazer nenhuma prática, não vamos fazer massagem. Achei que a gente ia fazer um Tandava. A gente pode fazer o Tandava De frente. Que é mais almofada. Tá bom, sim. Eu botei uma pilha de livros, se tu quiser eu pego por ti também.
Pois bem, então, para começar oficialmente o Metaverso Tântrico, convidei vocês a esse círculo que a gente abriu aqui, energético. Eu sempre me digo que as pessoas que têm que chegar, chegarão. E se esses ensinamentos tiverem que ser para você, vai chegar até seus ouvidos, né? Então, há aí uma grande liberdade espontânea do universo. Há muitas vias, né, hoje em dia, espirituais, há muitas formas de nós atingirmos esse entendimento até da nossa relação com o divino, que somos nós mesmos também, né? E quando eu comecei a praticar yoga, o que me chamou a atenção nas práticas tântricas do Hatha Yoga foi o quanto aquela prática me trazia um alinhamento e um silenciamento interior, fazendo com que questões que estavam mexendo comigo, elas pudessem entrar num prumo de silenciamento. Esse silenciamento faz com que a gente possa, né, imagina, vamos falar das sinapses. As sinapses é aqui um neurônio que conecta com o outro, né? Então eles estão sempre nessa comunicação. Então se a gente tivesse mais pessoas aqui, a gente fosse fazer um telefone mudo, a brincadeira, eu ia começar, né? Ia fazer no ouvido da Samadhi ali falar alguma coisa e a mensagem vai passando. E talvez não chegasse aqui em mim a mesma mensagem. Tem uma série de fatores. Mas quando a gente vê essa questão das sinapses, o quanto a gente consegue abrir espaço entre uma e outra. Se eu falo para vocês, isso é um ensinamento do Vedanta, se eu falo para vocês, pense numa rosa vermelha, fique pensando numa rosa vermelha, isso vai criar outras sinapses, a imagem da rosa vermelha, que você vai, quando vê, você vai estar pensando no seu sapato vermelho que você levou no sapateiro para, sei lá, dar um lustre, né? Então a gente está nesse constante movimento neural que é bastante frenético até hoje em dia, porque a gente tem, né, uma velocidade imensa, o que é muito benéfico. A gente transcendeu, né, a gente foi além dessas couraças do tempo e do espaço através da tecnologia. Se os tântricas de antigamente olhassem isso, eles iam ficar encantados com tamanha bruxaria que é a tecnologia. Mas isso traz uma consequência, que a gente fica também, tem muitas pessoas que, todo mundo acaba tendo, né, esse frenético, esse frenesi intenso por causa desse constante pensar. Uma sinapse conecta com o outro e daí conecta com o outro. Então, quando a gente faz uma prática de meditação, o que a gente vai fazer? A gente vai conectar com o corpo de tal forma e com a respiração também de tal forma, dentro de uma metodologia, que o espaço entre uma sinapse, entre um neurônio e outro, ele vai começar a abrir esse espaço. Então, a coisa não fica mais frenética. Esse movimento deixa de ser frenético e quando a gente abre esse espaço, a gente mergulha mais profundo na consciência. Então, normalmente a gente não mergulha profundo na consciência porque está uma barreira de extrema sinapse, é constante, aquela intensidade, uma conecta a outra, impede que a gente vá mais profundo na gente mesmo, né? Então, o que a gente vai fazer é, primeiro, pensar, né, se você está aqui, né, você já se abriu para isso. Então, eu queria
convidar a Samadhi para se apresentar, falar alguma coisa e para a gente trazer também esse arquétipo do Shiva, que ele com a mão em Abhaya Mudra. Cadê o Shiva? O negócio de Shiva, aqui. Então aqui o Shiva está meio longe, ele tem numa das mãos um mudra, que é um símbolo com a mão, um gesto energético. Então ele faz assim com a mão, né? Os 4 dedos colados, e esse mudra, Abhaya Mudra, ele quer dizer pare, não tema. Então você vai ver Kali, ela, apesar de ela ser terrível, assustadora, ela também tem o Abhaya Mudra, trazendo essa informação, não tema. Então isso é muito importante quando a gente começa esse caminho do Tantra, dessas práticas. Uma das questões é observar isso, que tem arquétipos que eles vão ser auxiliares nessa nossa jornada, que a gente pode chamar de uma jornada heróica também, né? Porque essa jornada heróica a gente vai passar por desafios, você vai ter que encarar os seus demônios de frente, você vai ter que ter uma grande sinceridade de observar que você tem que olhar para dentro e se confrontar consigo. Então esse é um processo importante, né? Não tema, as ferramentas vão ser dadas, mas saiba que em momentos você vai ter que trabalhar com esses arquétipos. Eles estarão lá auxiliando a jornada. Então é nisso também que a gente vai trabalhar no metaverso tântrico, trazer esse poder dos arquétipos. Não poderia ser mais potente essa experiência, a gente, né, como é que é não é conluio, mas essa confluência que permitiu que a Samadhi estivesse aqui hoje, né? Que a Samadhi é uma grande maga terapeuta que eu conheci em 2023, 22, e a gente teve muitas trocas. Ela é discípula do Otávio Leal, ela tem todo um trabalho dela também de busca, que ela também transmite isso para muitas pessoas, né? Então, aqui a gente tem, bem acertado, Shiva e Shakti, né? Então isso é bastante auspicioso, não é apenas eu falando, mas tem essa presença feminina bastante ancorada. Deixa eu deixar com a palavra, se você quiser falar alguma coisa ou complementar alguma coisa que eu falei. Achei que a gente ia fazer uma prática, inclusive, vou falar Sim. um pouquinho, daqui a pouco te deixo à vontade aqui, falando com o pessoal, mas convidar, antes de vir aqui pro Círculo, eu estava convidando bastante gente online, né, chamando o pessoal para participar da live, porque é muito difícil as pessoas conseguirem acessar um conhecimento do Tantra tão profundo quanto os que o Thiago traz, quanto os que o meu mestre também, o Otávio Leal, traz. Então, que vocês possam aproveitar assim, esse momento para se nutrir dessa filosofia de vida tão profunda que é o Tantra, e que pouca gente conhece nessa profundidade, né? Então que a gente aproveite essa trama, Tantra significa teia, trama, essa trama digital para poder se conectar, se nutrir desses ensinamentos. E agradeço a oportunidade de estar aqui com você sempre, amigo. Deixo você então aqui com a palavra, se você precisar de mim, estou ali ancorando a presença ao lado. Maravilha. E muito grata, aproveitam e se nutram desses conhecimentos que esse mestre maravilhoso que é o Thiago tem a trazer. Né, Karen? Pois bem, lá? Muito grato, Samadhi. Eu que agradeço. Então, quando a gente fala de Tantra,
vou ficar aqui longe mesmo, espero que o áudio esteja bom. Quando a gente fala de Tantra, a gente tem que ter esse entendimento de teia, né? Que o Tantra traz essa forma de observar no seu aspecto sistêmico, no seu aspecto total, né? Então, a gente não vai olhar para uma coisa apenas dentro de uma caixinha. A gente vai trazer isso integrado com todas as partes do nosso todo. Então, dentro dessa teia, a gente faz uma imersão, né? A gente vai tomar consciência dessa teia. E essa teia, dentro desses ensinamentos, que é desse círculo das yoginis, e por isso que a gente está em círculo hoje, é descrita pelo Yogi Matsyendranath como sendo feita de uma cor vermelha. Então, essa cor vermelha também é das deusas que compõem essa trama. Então, para que nós possamos eficientemente surfar nessa trama, ou adentrar ela, e com tudo que nós vamos encontrar nessa jornada, a gente trabalha com as deusas, com as yoginis. Então, elas são também um arquétipo bastante potente, porque a gente vai ver esse aspecto tribal às nossas origens. Então, elas integram isso bastante forte. A gente vai ver os 5 elementos, como eles estão distribuídos. Hoje à tarde eu guiei uma prática de Tandava no canal da Samadhi, onde eu fiz uma prática respirando nesses elementos no corpo, respirando, por exemplo, no elemento terra, presente no esqueleto. Então são inúmeras práticas, não é apenas uma, duas, são inúmeras práticas que nós fazemos para integrar com essa prática da dança. A dança vai trazer bastante fluidez, vai trazer bastante liberdade a todo o corpo. Então, quando a gente vê as esculturas antigas dentro da Índia, a gente vai ver que antigamente era mais sábio você colocar os ensinamentos na pedra do que em folhas de palmeira. Há muitos tantras, há muitos textos que eles foram redigidos, escritos, produzidos em folhas de palmeira, folhas de bananeira. Então há muitas técnicas, mas outra forma que o ensinamento foi passado, foi transmitido, é através da pedra, das esculturas. Então, nas esculturas da Índia, a gente vai ver a presença bastante forte dos arquétipos. Shiva Nataraja, que ele vai fazer todo esse ciclo de vida, manutenção e morte. Nós vamos ter as yoginis, que também cada uma das yoginis vai ter as suas características. Então nós vamos trazendo o poder desses arquétipos para o nosso corpo. E a gente aprende também como que eu posso trabalhar com os elementos, os 5 elementos, terra, água, fogo, ar, espaço ou éter. Como a gente pode trabalhar com os 5 elementos através dessas práticas, fazendo com que o nosso corpo seja um corpo livre, seja um corpo de vibração, que a gente chama também um corpo de spanda, que é uma palavra em sânscrito dentro da tradição do Tantra. Então vai ter um texto lá, o Spandakarika, tem o Sankyakarika, do Sankhya, do Tantra tem o Spandakarika. Então vai tratar muito, nos textos também, do que a gente vai, quais são as verdades reveladas quando a gente faz esse processo de expansão.
o que a gente vai encontrar? Hoje em dia, as pessoas têm muitos grupos que tomam, por exemplo, a ayahuasca. É uma planta bastante potente para que você possa ir além dos seus limites e, nesses sem limites, você vai colher os ensinamentos. Mas, todo dia, ou melhor, costuma ser mais toda noite a gente tem também essa oportunidade de adentrar esses sem limites, que é através do sono. Quando a gente vai dormir, a gente tem esse processo de relaxamento muito profundo do corpo, das tensões corporais. Preferencialmente você apaga a luz para a sua pineal poder funcionar da melhor forma possível. Então a sua pineal, estando naquele escuridão total, ali começa o processo de relaxamento do sono. As suas várias etapas. Vai ter ali o movimento do rápido dos olhos, né, o REM, Rapid Eyes Movement. Vai ter o sono profundo. E no Tantra, no Yoga, a gente tem 4 estados, que é o estado de vigília. Agora que quem está assistindo, estamos no estado de vigília, vigília da consciência. No momento que a gente dorme, a gente está no estado de sono. Vai ter o estado de sonho e vai ter um 4º estado, que é o Turiya. Então, nesse momento do sono, que a gente adentra o universo dos sonhos, ali é o espaço onde a gente está sem essas couraças. Então, o que eu vou trazer nesses 3 dias também é como é que você pode cultivar a sua pineal, quais são os hábitos que você pode cultivar de sono, de alimentação até, para que a sua pineal funcione da melhor forma possível e você possa fazer essa viagem dos sem limites da melhor forma possível, que você mais vai colher ensinamentos. Mas, para que a gente possa cultivar esse estado de consciência que vai do estado de vigília e adentra o estado de sono e de sonho, a gente cultiva o yoga da presença plena no estado de vigília, que é o que a gente vai fazer. Então, se você tem interesse em, até a gente pode falar performar, né? Performar melhor em relação a como você tem essa sua viagem no momento do sono e do sonho, essas práticas elas são feitas para isso. Por isso que nesse Tantra nós temos o Yoga dos Sonhos. Há muitas linhas outras, né, que tem esse Yoga dos Sonhos, os budistas. Né? Então, como é que eu posso cultivar essas práticas para que a cada noite que eu vou dormir, eu vou também, no meu sono, vai ter muitos símbolos, né, do inconsciente, que eles têm o seu simbolismo, né, os animais, uma serpente, uma maçã, uma casa, né? Como é que eu posso adentrar isso para que esse momento do sono e do sonho, ele seja cada vez mais harmonioso e que cada vez eu sinta que aquele processo de depuração da psique, que o sono tem a função, né? Como é que eu faço que essa depuração da psique ela seja o melhor possível, né? Que eu vá ter realmente uma recuperação psíquica e vou estar sempre com a minha consciência tranquila, né? Apesar de ter essa tensão para o cotidiano, que é o que nos move como seres humanos, né? Nós termos as nossas atividades e utilizarmos daí, com essa abertura toda que a gente fez, como é que eu posso também performar nas minhas atividades cotidianas
utilizando mais a minha criatividade, utilizando mais o meu intuicional, tendo um contato maior com essa inteligência que está conectada à pineal. A pineal é uma conexão com o espiritual. Então, se eu fico apenas no meu mental, que foi educado ao longo da vida, a gente chama isso de mental condicionado. Então, esse mental condicionado, ele está sempre nos seus labirintos. Um labirinto que, tipo, alguém falou alguma coisa para você, você já tem tipo uma programação ali que é feita, né, para ter essa resolução ou lidar com aquela informação. O que muitas vezes é bom, porque nós daí solucionamos os problemas, né? Mas por algumas vezes a gente é como se você está dentro do labirinto, você quer sair do labirinto, só que você não está encontrando a porta de saída. Então esse é o aspecto tirânico do mental. Quando o mental daí está nos tiranizando. Nós não somos mais senhores do mental que eu posso usar a meu serviço. Eu posso brincar com a minha mente da forma que eu quiser, para que eu quero fazer isso agora. Quero modificar isso. Quero modular o meu comportamento em relação a isso que eu acredito como verdade, né? Por exemplo, dentro das relações. Então, a gente vai fazer essa prática, né? Da prática do Tandava, que vai ser uma prática a mais fundamental. Mas essa prática do Tandava, ela vai trazer muita fluidez. Só que fluidez não apenas no corpo físico, em todos os corpos, né? O Vedanta aí fala sobre os koshas, né? É o Annamaya Kosha, corpo físico, Pranamaya Kosha, o corpo de prana, de energia, Manomaya Kosha, o corpo mental, vai ter também o corpo emocional, Vijnana Maya Kosha, né? E vai ter também o corpo espiritual. Esse corpo espiritual, ele se chama Anandamaya Kosha. Anandamaya. Então, é o corpo que é feito de beatitude. Mas a gente pode também traduzir como um corpo que está em um êxtase espiritual. Então a gente vai procurar fazer essa comunicação entre esses corpos, tal como a gente fez hoje na aula do Tandava. Quem não assistiu, não se preocupe, a Samadhi deixou gravado lá no perfil dela. Assistam, que tem tudo a ver com o que eu estou passando aqui. A gente vai fazer essa comunicação entre esses corpos. Então, quando a gente está conectando um elemento com o outro, percebendo o quanto um elemento está alimentando o outro no nosso corpo e o quanto eles estão sempre procurando esse equilíbrio, a gente vai ver que isso também a gente está fazendo nesses nossos diferentes corpos. O meu corpo emocional, ele vai ter um reflexo direto sobre todos os corpos, sobre o meu corpo espiritual. Então a gente já tem essa conexão espiritual, ela já está presente, mas pode ser que ela esteja embaçada, né? Os canais que fazem essa comunicação com o espírito podem estar bastante embotados. E a ideia não é só uma purificação, porque a noção de purificação do Tantra vai ser diferente. Não é uma questão de você
deixar de comer carne ou deixar de, sei lá, fazer o que você gosta, mas sim você ter essa purificação da consciência, para que você vá fazendo essa comunicação entre os 5 corpos. O corpo físico, ele está falando alguma coisa. Ah, eu estou com uma dor aqui, eu estou travando meu quadril enquanto eu falo aqui ao vivo. Sinal que a minha base, ela se fecha. Por que ela se fecha quando eu estou falando em público? Por que meus ombros estão fechados quando eu estou falando em público? Por que eu estou falando tímido? Ai, ai, ai. Né? Por que eu estou falando acanhado quando você pode ter essa abertura do corpo através das práticas? Né? Quando você abre o seu corpo, tudo vai mudar. A forma com que você relaciona com tudo vai ficar diferente. Você vai ter esse empoderamento de si. Porque você se tornou o arquétipo. Você se tornou Bhairava ou Bhairavi. Você se tornou aquele ser que está conectado com os aspectos mais fortes do ser, de aspecto tribal, mas você também é o guardião. Então você está fazendo esse papel de guardião de si, fazendo essa vigília e observando. Bom, eu estou travando meu corpo, é sinal que o que não está bem que eu estou travando meu corpo, né? É a forma que eu sinto as pessoas, a forma que eu projeto que deva ser a minha atitude diante das pessoas, né? O corpo energético. Eu estou com o corpo físico ali que está travado, meu corpo energético começa a produzir menos energia. O corpo energético fica mais tímido. Você não tem essa expansão que vai se refletir até, por exemplo, na voz, né? Então você, ou na vivacidade do seu olhar, ou no poder do toque da sua mão. Você toca uma pessoa, a pessoa sente a sua energia. Ou, ainda mais, quando você entra numa sala e as pessoas inevitavelmente vão perceber a sua energia, porque você está num trabalho de expansão energética, e não de timidez energética, de retração. Obviamente, não é como se a gente tivesse que estar 100% expansivo. Vai ter os momentos em que essa retração energética ela vai estar nos mostrando alguma coisa. Vem mais para cá. Orientação da Samadhi. Grato, Samadhi. E então, como é que eu posso fazer que esse cultivo dessa expansão esteja presente? Corpo energético, corpo emocional. Estou sentindo alguma coisa. Estou aqui falando diante de vocês. Sei lá, alguma emoção está presente pelo fato de eu estar dando aula. Ou você está me escutando, alguma coisa tocou em algum lugar de você que você também, alguma emoção, ela começa a surgir. Ou se ficar mais forte. Como é que eu consigo respirar com essa emoção? Como é que eu consigo sentir essa emoção presente no meu corpo? E a partir do corpo, daí eu faço essa ginga de fluidez. Corpo mental. Como é que é o movimento do meu mental? E sobretudo, dentro desse uso que a gente vai fazer também do arquétipo. O arquétipo está presente nas práticas. E o que é o arquétipo que a gente vai usar? É a versão furiosa, soturna e secreta de Shiva e da Shakti. A gente trouxe essa representação no início da live, eu aqui como Bhairava, assentando Shiva, e a Samadhi assentando a energia de Bhairavi. Então,
é através dessas práticas dessa escola específica que a gente vai adentrar esse universo das nossas sombras, esse universo que está secreto até mesmo a você. Você nem tem consciência do que te habita. Se você já é uma pessoa que medita, que já pratica, pode ser que você já esteja num nível até bastante avançado de contato com a sua totalidade. De toda forma, essas práticas que eu vou trazer aqui para vocês, elas vão fazer isso. Elas vão fazer com que você esteja... a gente vai abrir o nosso terceiro olho. O que é abrir o nosso terceiro olho? É nós termos a capacidade de nos tornarmos vigília. Você vai ter essa capacidade de encarnar esse arquétipo de Bhairava ou de Bhairavi. Você vai se tornar aquele que guarda. Você guarda a si. Você guarda, zela por si. À medida que você zela por si, você vai tanto conhecendo a si, você vai começar a conhecer muito mais de todos os seres humanos. E quando você começa a zelar por si, é muito natural que isso se estenda também para todas as suas relações. Pois bem, então, o conteúdo, digamos que teórico, né, é de trazer, como eu tinha falado para a aula 1, como eu posso sair da aflição. Eu tenho que... o meu cotidiano, eu tenho esse desafio. O que pega para mim na minha vida? Qual é o calo que aperta no meu sapato? Onde que está doendo? Você tem que ter em mente essas perguntas. O que está pegando comigo mesmo? Talvez você esteja às mil maravilhas, né? Então você só vai amplificar, através das práticas, esse êxtase que você já vivencia. Porque é essa questão do Tantra de, através dessa integração do corpo, você também tornar esse corpo um corpo que sente esse êxtase, que é esse corpo de Ananda, Ananda Maya Kosha. Para, digamos, concluir essa parte teórica, os pesquisadores atuais, os cientistas, eles batizaram, eles estavam lá estudando a glândula pineal e muito intrigados. Como é que ela faz essas funções através do sono, do sonho, de percorrer o tempo e o espaço, né, e ter essa conexão espiritual, né? Então é realmente muito intrigante para o cientificismo a glândula pineal. À medida que nós abrimos essas práticas, elas têm esse propósito de fazer essa abertura da glândula pineal, mas também a abertura do coração, a abertura dos seus chakras, para que eles estejam nutrindo você o máximo possível nessa expansão energética. Quando eles começaram a estudar a pineal, eles batizaram uma substância de anandamida. Ou seja, nós temos uma substância que ela traz esse êxtase. Ela possibilita esse bem-estar que a gente vai ver também na composição química das plantas psicodélicas, por exemplo, né? Nos diversos cogumelos, no próprio ayahuasca, né? E outras plantas também, que traz esse grande bem-estar. Você tem inundado ali por várias, né, minas, dopamina, serotonina, ao mesmo tempo em que você está incrementando essa conexão espiritual,
que vai envolver também a sua cognição e tudo mais, né? Então o que a gente está fazendo é isso, a gente está abrindo a pineal e ela vai secretar mais essa anandamida. E ela vai ser muito responsável por um grande prazer corporal, certo? Então, mais uma vez, convido vocês para esse círculo que foi aberto aqui. E já para modular e começar essa prática, vamos nos colocar numa posição confortável. Escolha a posição da sua preferência, pode, de preferência não numa postura deitada, e você vai suavemente fechar os olhos. Se você tiver com a luz muito forte aí no seu ambiente, procura reduzir, talvez até apaga a luz, deixe uma luz mais suave. Isso vai ajudar muito a sua pineal a descansar e poder relaxar e aproveitar ainda mais a prática. E todas as células também, né, nós temos esse aspecto de funcionar os nossos neurônios em função da luz. Então, a gente vai começar essa prática. Se possível, esteja numa luz mais amena, aí onde você está. E na postura sentada, comece a se observar. O verbo mais preciso é sentir. Começa a sentir as sensações ao longo da sua pele. Como você sente a sua pele? E procure espalhar essa consciência do sentir a sua pele para toda a extensão da sua pele. Pense em cada detalhe ao longo da sua pele. Você vai com a consciência para sentir cada detalhe da sua pele. E procure sentir a base da coluna, permita que o cóccix procure aterramento. Então, observando a base do seu corpo em contato com o solo, comece a sentir a sua barriga. O contato dos seus glúteos com o solo. Talvez você esteja também com os pés e as pernas em contato com o solo. Leve essa consciência do sentir para o fluxo muito natural da sua respiração. Lembrando que a respiração é sistema nervoso autônomo. Você está sempre respirando. Então não precisa fazer esforço para puxar o ar. Na via tântrica das yoginis, é tudo muito suave. É essa suavidade que vai revelar uma grande potência também. Apenas esteja nesse sentir do fluxo natural da respiração, vai e vem, que faz com que a barriga se mova também muito espontaneamente.
Você permite que, à medida que o ar entra, a barriga se solte à frente. Depois de sentir essa expansão, acompanhe o ar saindo e a musculatura abdominal que retorna ao seu lugar. É como eu falei, a cada elemento que nós vamos conectando em nosso corpo, nós estamos conectando aos diferentes corpos. Observando também, a partir do cóccix, as vértebras empilhadas uma sobre a outra. E tomando consciência que entre as vértebras da coluna tem os ligamentos, as articulações que possibilitam uma boa flexibilidade. E nessa postura sentada, à medida que você vai soltando também os ombros, perceba como a musculatura ao longo da coluna vai se soltando, possibilitando que a coluna seja mais malemolente, que ela possa ter uma ginga, mesmo que seja muito sutil, seja só energética, sem movimentos aparentes. Essa prática da postura sentada, ela vai preparar bastante o corpo para muitas outras práticas. Então pode ser que você esteja com tensões que começam a se revelar e você esteja achando uma tortura estar nessa postura. Você não precisa ficar rígido, né? Você pode, se ajustar, posicionar as pernas de forma mais confortável, botar uma pilha de livros embaixo do quadril. Eu tinha pego para mim, que me libera mais ainda as pernas. E à medida que você faz isso, você vai criando mais conforto na postura. Você cria mais conforto, o corpo vai ficando mais solto. E a expansão, ela pode ser cada vez mais presente. Para essa expansão energética ser efetiva, a gente vai trabalhar diretamente sobre a anatomia sutil. Os chakras, as nadis, por onde circula o prana, o corpo energético, que forma o corpo energético. Então, o primeiro chakra da base que a gente conhece está localizado na região do períneo, esse espaço entre o ânus e os genitais. Então você leva a consciência, a presença do sentir, lá para a região do períneo. E à medida que você respira, que a barriga se movimenta, abra o períneo. Pode ser que você perceba que quando você abre, relaxa essa região do períneo, abrindo o primeiro chakra da base, chakra perineal, você vai sentir até que a respiração se aprofunda. Pois é exatamente isso que acontece. Quando você abre o períneo, a sua respiração fica mais profunda e a circulação energética do períneo em direção às pernas até os pés fica muito mais efetiva. Você está, quando abre o períneo, como se estivesse abrindo uma represa de águas que vai
liberar mais fluxo energético ao longo das pernas até os pés e dedos dos pés. Tanto do períneo em direção aos pés, quanto também do períneo para o alto do corpo. Então, cada parte do corpo vai ter uma função nessa circulação energética mais fluida. Quando você observa a barriga que se solta com o ritmo natural da respiração, aqui está sendo ativada uma usina de energia que vai otimizar essa expansão energética. Cada detalhe é muito importante depois na composição do todo. A gente vai pular para outros elementos. O elemento pele, você tomar consciência da sua pele e as sensações ao longo dela, a gente está trabalhando com o elemento espaço. Além dessas sensações da sua pele, o que você sente à sua volta? Você está na presença de outras pessoas? De olhos fechados, você consegue sentir a energia delas? Ou a energia de pessoas que estão nesses limites das paredes, em outras peças? Depois que a gente fez essa expansão do elemento espaço, primeiro tomou consciência dele, através das sensações ao longo da pele, a gente expandiu. Sente o que tem à sua volta. Como você está comunicando o seu corpo com tudo que está à sua volta. Não apenas pessoas, mas também animais, objetos. Você vai ver, por exemplo, se você faz uma bruxaria aí na sua casa, libera aquele espaço que você está procrastinando, você vai ter esse trabalho de expansão da consciência do elemento espaço. Você vai além dos limites da pele, abrange o espaço que você vive. Fazendo essa higiene, né? Então a gente vai do elemento espaço para o elemento água. O elemento ar. Tome consciência do olfato. Quer dizer, o olfato é o elemento terra. Para trabalhar melhor o elemento espaço, visualize que nessa postura sentada você está flutuando no espaço azul noite. E para aumentar até a sua propriocepção, essa consciência de si, visualize que, flutuando nesse espaço azul noite, você está sem roupas. Você pode, inclusive, fazer isso caso você esteja aí na sua intimidade. Você vai ter uma experiência que pode ser até reveladora. A gente trabalhou já o elemento ar através das sensações na pele. A gente vai para o elemento fogo, que é a nossa visão. Então perceba como está a sua visão com os olhos fechados. Seus olhos estão relaxados, você está com alguma ânsia
para ficar olhando, ou você está com o olhar tranquilo quando está com os olhos abertos. Como você percebe o elemento fogo representado pelo seu olhar? Que estando de olhos fechados, você procura relaxar esse espaço entre as sobrancelhas. À medida que você solta esse espaço entre as sobrancelhas, sente também que seus globos oculares até mesmo respiram e eles relaxam. Depois dessa expansão do elemento fogo, você pode abrir os olhos e olhar à sua volta. Acariciar as texturas com o seu olhar. Enquanto isso, observe esse vai e vem da respiração. Daí a gente passa para o elemento água. Tome consciência dos sabores ao longo da sua língua. E à medida que você toma, vai sentindo os sabores ao longo da sua língua. Procura relaxar a sua língua por completo. Aqui tem um grande segredo do Tantra Yoga. A língua, à medida que você relaxa ela, isso vai fazer com que a sua pineal também relaxe. À medida que você cultiva esse relaxar da sua língua ao longo do seu cotidiano, você estará estimulando a abertura da sua pineal. Guarde isso. À medida que você relaxar a sua língua, tal como fazem os animais, por exemplo, e as yoginis florestais, elas também estão sempre com a língua procurando esse relaxamento. Tanto vai aumentar a salivação, isso vai ser ótimo para melhorar até a qualidade da sua digestão, mas vai liberar também um fluxo energético muito específico na sua pineal. Então vai ajudar a abrir a sua pineal um pouco mais para liberar a tal da Anandamida. E passando para o elemento água, você pode também sentir a circulação do sangue no seu corpo, como a linfa está circulando ao longo do sistema linfático. Quando você relaxa a língua, você sente mais salivação, esteja nessa presença do elemento água. Passando para o elemento terra daí, que é o olfato. Tome consciência dos sabores, odores, aromas que estão presentes nesse momento aí onde você está. Durante 1 minuto, esteja plenamente presente a esse sentir do seu olfato. Você está na plena presença do olfato. À medida que você está aí nessa postura sentada, você está com esse dínamo do seu corpo ativado. A barriga que se mexe livremente, a respiração que flui espontaneamente, o períneo que está aberto, a língua que está relaxada, os ombros que estão relaxados. Você vai sentindo até o peso do corpo que vai gingando sobre essa base móvel do corpo. A sua coluna que vai se tornando cada vez mais flexível. Se necessário, leva o queixo em direção ao peito. Isso vai ajudar a liberar as tensões do pescoço.
depois vai elevando lentamente, milímetro por milímetro, até que o rosto esteja de novo voltado para frente. E percebe o ponto que você posiciona o seu rosto voltado à frente para você sentir a melhor circulação energética possível entre o pescoço, cabeça e tronco. Então essa primeira fase do Tandava, que a gente cria essa malemolência. Na segunda fase, os braços que começam a se mover muito lentamente. Aqui é um grande segredo do Tantra também. O Matsyendranath, que é esse yogi que, digamos, compilou esses ensinamentos e transmitiu ao longo da Índia numa grande rota tântrica até chegar na Caxemira, ele fala que durante muito tempo esses ensinamentos estiveram secretos, Vidya Gupta, e que chegava o tempo que eles estavam na hora de serem revelados. Então, um dos ensinamentos, e isso os cientistas do corpo humano é um estudo que tem muitas confirmações, as nossas mãos, escutem bem isso é muito importante para esse trabalho sobre o mental. As nossas mãos, elas têm uma conexão direta com o nosso cérebro. O que eu faço com as minhas mãos vai se refletir no meu cérebro, na minha neurologia, no meu aparelho neurológico, do cérebro. Então, à medida que eu faço esses movimentos, eu já vi gente rindo de mim enquanto eu fazia. Uma vez eu estava fazendo na rua, tinha uma pessoa lá rindo de mim. Esse movimento muito lento, eu estou modulando o meu mental para que ele comece a ir para uma modulação mais lenta. Eu estou criando uma lentidão intencionalmente, através de duas coisas: o movimento contínuo das minhas mãos e dedos das mãos, e um movimento muito lento. Então, se você começa a fazer isso e você está com o seu mental condicionado muito forte, ele não vai aceitar. Então eu devia ter falado desde o início, baixa a sua censura se você quer adentrar esses mistérios do Tantra. Basicamente é isso. Comece a se mover muito lentamente, mexendo cada um dos dedos independente do outro, e isso está modulando o mental. Só que essa lentidão vai deixar o mental muito irritado. E isso é muito legal porque com o mental condicionado sofrendo um bug, ele está bugado, a gente acessa uma oitava acima, que é o nosso chamado, é como um mental intuicional. E você se move lentamente com a sua base móvel, o cóccix que relaxa, posicionando as pernas diferentemente. Você pode acelerar os movimentos e daí então lentamente você passa para a terceira fase dessa prática, que é, no seu tempo, você vai se colocando na postura em pé. Os pés separados,
Os pés um pouquinho mais distantes que a largura do quadril, os pés apontados para fora, o joelho flexionado. E aqui mantém o movimento contínuo dos braços e das mãos. Agora você vai ter uma ginga no quadril, o peso do corpo que vai de um pé para o outro. Então, para você ter mais equilíbrio nessa postura em pé, você abre o períneo, toma consciência do períneo, que é como uma triangulação que forma com os pés. Períneo aberto, a língua relaxada. E o movimento, ele é espontâneo. Você sente os braços como duas asas que vão suavizando o seu voo. O peso do corpo também que bascula de um pé para o outro, isso vai fazer com que você libera também o movimento do quadril. Enquanto observa o vai e vem da respiração, enquanto também você pode estar presente aos outros elementos. Elemento água, terra, fogo, ar, espaço. Tal como eu falei antes, elemento fogo, abra os olhos. Tirou o foco daqui. Não, mais pra cá. Mais. Um pouquinho mais. Tava muito baixinho, desculpa. Abra os olhos e faça essa prática com os olhos abertos. A visão é o elemento fogo. Sinta os sabores ao longo da sua língua, relaxando ela. Elemento água. Ele não fica. E um pouco mais para trás. E faça esse movimento contínuo, muito lento. Pode evocar também o elemento ar, sentindo as sensações ao longo da sua pele. E perceba que os movimentos, à medida que eles ficam mais e mais espontâneos, a dança vai se apresentando cada vez mais fluida. E movendo muito lentamente as mãos, os dedos das mãos, lembrando que essa continuidade do movimento vai estar atuando sobre a cabeça. Você vai criar mais fluidez na região da sua cabeça. Então, vá movimentando muito lentamente as mãos, mas continuamente. É como se você estivesse tendo uma sustentação da sutil densidade do ar. Estão sustentando o movimento dos braços. Perceba que as liberações começam a acontecer. Talvez você já tenha sentido uma grande onda de prazer ao longo do corpo e talvez o seu pescoço, na região da nuca, tenha se soltado a tal ponto que você sente uma liberação muito prazerosa de energia. Essa é a dança que os arquétipos vão usar no campo de batalha e também nos grandes ciclos da existência. Shiva Nataraja, criando e destruindo o universo, revelando e obscurecendo a graça, e Kali também, a mãe cósmica, que ela é uma grande guerreira. Que protege os seus filhos.
você vai fazendo essa dança de tal forma que todo o seu corpo vai ficar mais fluido, você vai ter uma presença corporal muito mais aguçada. Movendo-se lentamente. E à medida que você visualiza esse espaço azul-noite, você está nessa dança, flutuando no espaço azul-noite. Você está evocando esses arquétipos dentro da cosmovisão tântrica. A pele azul de Shiva ou de Bhairava representa a imensidão do céu azul durante o dia. A pele negra de Kali representa a imensidão do céu e do espaço durante a noite. Vai se movendo muito lentamente, tomando consciência dessa soltura de cada articulação do seu corpo. Soltando os ombros, os cotovelos, os pulsos. Permitindo que a barriga se movimente no livre fluido da respiração. E então, comece a parar. Deixa eu só ver quanto está de bateria aqui. Ainda tem. E você retorna então para a postura sentada. Para a gente fazer a conclusão dessa prática, imagine que a gente mexeu ali num copo d'água que tinha um pouco de terra, esse conteúdo se espalhou. Nesse momento a gente assenta essas energias. E tal como eu fiz na aula anterior, à tarde, lá no perfil da Samadhi, nesse momento é o momento da ordenação. Então esteja nessa presença da sua respiração na barriga. E esteja nessa abertura do que se apresenta a você nesses 2 minutos de stillness, quietude.
próxima respiração. Depois que você inspira suavemente, abrindo os olhos. Muito bem, essa foi a aula 1 do Metaverso Tântrico. Muito grato, Samadhi, fazendo aqui. Inspirou também a fazer essa ritualização toda de abrir realmente como um círculo. E direção artística, né, Samadhi? Inspiração feminina. Amanhã tem a aula 2, que vai ter outras práticas complementares a essa, né? São 3 aulas. Amanhã e depois de amanhã. Amanhã vai ser às 8h20 também. E depois de amanhã, 8h20 também, eu agendei de demonstrar a massagem cachemiriana. Então, se você quer fazer a prática da massagem cachemiriana, ela vai ser numa sala fechada, uma sala secreta, no Zoom, né? Então você pode convidar alguém que você tem uma boa sintonia. É uma prática que você vai fazer um trabalho bem básico, assim, de movimentar essas energias, como a gente fez hoje, primeiro na gente mesmo, e depois você faz esse trabalho de circulação fluindo com a outra pessoa. Então é isso. Amanhã novamente tem a aula 2. Muito grato pela presença e espero que esses saberes sejam muito bem utilizados, sobretudo para essa expansão que é muito amorosa, né? Uma expansão, quando a gente fala nessa expansão, é como é que a gente está funcionando melhor como ser humano. Então você, quando está mais consciente desse seu fluxo, do que está circulando através de você, seja emoções, energia, quando você está mais consciente, essa fluidez pode acontecer mais rápido e você está muito mais nesse contato amoroso com a realidade, né? É isso. Gratidão por essa noite de abertura. Espero que, se você gostou dessa aula, depois deixa um comentário aqui nessa live. Procura trazer alguma coisa, algum comentário que você acha que represente aquilo que eu te trouxe essa noite. Expansão, tomada de consciência. Deixa um comentário, porque a gente pode até abrir aí. Isso vai me ajudar a melhorar a minha aula aqui para vocês. Se eu conheço mais de vocês, eu vou saber quais são as necessidades mais específicas, né? Então deixa esse comentário. Se você gostou, depois compartilha com alguém ou nos seus stories. Compartilha e me marca. Vai ajudar bastante também a fazer essa disseminação desses ensinamentos para ajudar as pessoas a serem mais presentes, né? Isso às vezes pode até evitar acidentes bestas, né, em casa. Quando você está mais em presença, você não se acidenta bestamente, né, por exemplo. Ótima noite para vocês e até amanhã.